Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula. Eu sou a professora Indianara e hoje vamos começar a entender um dos assuntos mais importantes quando estudamos materiais, que são as estruturas cristalinas e sistemas cristalinos. Esse tema ele é essencial porque a forma como os átomos se organizam dentro de um material afeta diretamente suas propriedades, como a dureza, a resistência, a condutividade elétrica e térmica, entre outros. Então, prestem bastante atenção, pois esses conceitos vão servir de base para outras disciplinas mais avançadas. No próximo slide, a gente está vendo aqui os conceitos fundamentais. Eles se organizam em três: sem ordem, ordem de curto alcance e ordem de longo alcance. A primeira situação é quando os átomos não têm nenhuma ordem. Então, eles ficam distribuídos completamente aleatórios no espaço. É como se pegássemos várias bolinhas e jogássemos dentro de uma caixa sem nenhum padrão. O exemplo claro são os gases. Pense no ar que respiramos. As moléculas de oxigênio e nitrogênio estão se movimentando livremente, sem uma organização definida. Nestes materiais, não há uma interação forte entre os átomos, que organize sua posição de forma fixa. Por isso, eles não têm uma forma ou volume definidos. Já a ordem de curto alcance, existe sim uma organização, mas ela se limita aos vizinhos mais próximos. O exemplo são os materiais amorfos, como o vidro comum ou alguns plásticos. Neles, cada átomo se conecta a alguns vizinhos imediatos. Mas esse padrão ele não se repete ao longo de todo o material. É como se em um quebra-cabeça tivéssemos algumas peças bem encaixadas em um canto, mas o resto ainda meio bagunçado. Isso faz com que esses materiais não apresentem superfícies de fratura bem definidas e tenham propriedades isotrópicas, ou seja, as mesmas em todas as direções. Já a ordem de longo alcance é aqui que chegamos aos materiais cristalinos, que possuem a ordem de longo alcance. Nesses materiais, o padrão de organização atômica ele se repete de forma regular por toda a estrutura. É como um azulejo que se encaixa perfeitamente em todos os lados, formando um piso totalmente alinhado. Então esse padrão ele é repetitivo e é o que garante aos materiais cristalinos propriedades específicas, por exemplo, anisotropia, ou seja, propriedades diferentes dependendo da direção. O exemplo clássico é o diamante. A sua dureza extrema vem justamente dessa organização regular e a forte ligação que acontece entre os átomos. Aqui no próximo slide, a gente vai falar sobre materiais cristalinos. Nós temos os monocristalinos, que são materiais compostos por um único cristal, também chamados de monocristais, e os policristalinos, materiais compostos por várias pequenas regiões cristalinas, que são vários grãos, com diferentes orientações espaciais. As fronteiras entre essas regiões são chamadas de contornos de grão. Então, nesses materiais cristalinos, entre os materiais cristalinos, podemos ter os monocristalinos. Então, isso significa que todo o material é formado por um único cristal, sem interrupções ou descontinuidades internas. O exemplo é o silício, que é utilizado em chips de computadores e painéis solares, os wafers de silício monocristalino, que são produzidos com uma única orientação cristalina, que garante maior eficiência elétrica. Esses materiais costumam ser mais caros de produzir, porque exigem um controle rigoroso durante o crescimento do cristal. Já os policristalinos são formados por vários pequenos cristais, chamados de grãos. Cada grão tem uma orientação diferente, e as regiões que os separam são chamadas de contornos de grão. Esses contornos eles podem influenciar várias propriedades do material, como a resistência, a mecânica e a condutividade elétrica. Por exemplo, o aço é um material policristalino. Então, suas propriedades podem ser modificadas controlando o tamanho dos grãos por meio dos tratamentos térmicos. Então, portanto, entender essa estrutura vai ajudar a projetar materiais com propriedades específicas. No próximo slide, a gente vai falar sobre as células unitárias. Então, para estudar as estruturas cristalinas, usamos o conceito de célula unitária. Ela é a menor unidade repetitiva que, quando empilhada em todas as direções, forma toda a estrutura do cristal. Então, cada célula unitária ela tem uma geometria definida
e contém átomos posicionados em locais específicos. Por convenção, consideramos os átomos como esferas sólidas, com diâmetros bem definidos, e os vértices do paralelogramo ou do cubo, eles coincidem com os centros de massa desse átomo. Se entendermos a célula unitária, a gente vai entender toda a estrutura desse material. Aqui no próximo slide, a gente vai começar a compreender a estrutura desse material que a gente está falando. Então, aqui a gente tem a estrutura cúbica simples. Um exemplo de célula unitária é a cúbica simples. Então, nela, os átomos estão localizados apenas nos vértices do cubo. Cada átomo no vértice é compartilhado por 8 células vizinhas. Então, na prática, nós temos apenas um átomo por célula unitária. O número de coordenação, que é o número de vizinhos imediatos de cada átomo, é 6. E o fator de empacotamento atômico, que mostra o quanto de volume de cubo é realmente ocupado, é de 52%. Então, esse tipo de estrutura, ele é raro, é o único elemento que se cristaliza assim, é o polônio, que é um radioativo, né, e é muito tóxico. Aqui a gente tem a estrutura cúbica de face centrada. Ela é mais eficiente no empacotamento, além dos vértices, há um átomo no centro de cada cubo. Assim, temos 8 vértices compartilhados e 6 faces compartilhadas, resultando em 4 átomos por célula unitária. O número de coordenação aqui é 12, então cada átomo está rodeado por 12 vizinhos imediatos. O fator de empacotamento é alto, então 74% dessa célula unitária vai estar ocupada. Isso significa maior densidade, maior resistência ao deslizamento de camadas atômicas. Materiais como alumínio, cobre, prata e ouro têm essa estrutura, o que explica sua boa ductilidade, ou seja, eles podem ser deformados sem se romper. Na estrutura de corpo, que é aqui no próximo slide, a estrutura cúbica de corpo centrado. Nela, nós temos um átomo adicional no centro do cubo. Então, isso resulta em 2 átomos por célula unitária. O número de coordenação aqui é 8, o que dá uma resistência intermediária ao movimento das camadas. O fator de empacotamento dessa molécula é de 68%. Então, ela é mais eficiente que a cúbica simples, mas menos denso que a de face centrada. Metais como o ferro em temperatura ambiente, o cromo e o tungstênio cristalizam dessa forma. Essa estrutura é importante para explicar algumas propriedades mecânicas desses metais, como, por exemplo, a sua dureza. Aqui no próximo slide, a gente tem a estrutura hexagonal compacta. Então, outro tipo comum, que é a hexagonal, nela os átomos se organizam em camadas hexagonais. As faces superior e inferior formam hexágonos perfeitos, com um átomo central, e há um plano intermediário entre 3 átomos adicionais. O número de coordenação aqui é 12, igual ao do CFC, e o fator de empacotamento é 74%. Então, isso mostra uma estrutura muito eficiente para empacotar átomos. Metais como magnésio, titânio, zinco, cádmio apresentam essa estrutura. E é importante notar que a relação entre a altura e a base chama atenção, que é de 1,633 para a forma mais compacta. No próximo slide, vamos falar sobre polimorfismo e alotropia. O conceito fundamental é o polimorfismo, que ocorre quando um mesmo material pode apresentar diferentes estruturas cristalinas. Dependendo das condições de temperatura e pressão, quando isso ocorre em elementos puros, chamamos de alotropia. Por exemplo, o carbono pode ser grafite ou diamante. No grafite, os átomos formam camadas hexagonais, que deslizam umas sobre as outras, enquanto no diamante, eles formam uma estrutura tetraédrica, super resistente. Então, outro exemplo clássico é o ferro, que é uma estrutura de corpo centrado. A temperatura ambiente, mas se forma um CFC a 912 graus. Então, essas mudanças elas podem alterar propriedades como a densidade, a dureza, a condutividade.
Já nos sistemas cristalinos, aqui no próximo slide, que é para a gente finalizar esse conteúdo, é importante saber que todas essas estruturas podem ser classificadas em 7 sistemas cristalinos. Cada sistema é definido pela simetria da célula unitária, ou seja, pelos comprimentos das arestas A, B e C e os ângulos formados entre elas, que aí os sistemas vão ser cúbico, hexagonal ou tetragonal, romboédrico ou triogonal, ortorrômbico e monoclínico, triclínico, e aí no total existem 14 formas diferentes de organizar esses sistemas, as chamadas redes de Bravais. Então, conhecer esses sistemas é essencial para classificar todos os materiais cristalinos que encontramos na natureza ou criamos na indústria. Finalizamos aqui a nossa aula. Espero no próximo conteúdo. Até mais.